velho, a vida vai dando para a gente alguns presentes, né? A vida vai dando para a gente alguma sensibilidade, né? Então eu diria que, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, olhar um quadro, né? Quadro de Rembrandt, um quadro de Michelangelo, ou uma obra de arte, ou uma música, ou mesmo um sorriso de uma criança, né? Isso me sensibiliza. Você fala, pô, que bonito o sorriso daquela criança, né? Ou mesmo um simples beija-flor, né? Um beija-flor numa flor, né? E por aí vai. A vida dá momentos para a gente de prazer, né? Ouvir uma música, uma canção, um bom filme, né? Um bom olhar, né? Aquela química do romance, né? Então tem prazeres na vida que a gente está sempre aprendendo, né? Vendo a Deus na beleza da criação, ou mesmo não vendo a Deus, porque você me permita falar tanto de Deus, quanto também me omitir de falar de Deus, respeitando aquelas pessoas que não creem em nada, mas e respeitando a diversidade, a pluralidade, respeitando todas as religiões, né? Naquilo que tem intrinsecamente dentro do ser humano, que é aquela coisa de se voltar para Deus, né? Se voltar para o que é belo, né? Mas também para aquilo que nos causa admiração, né? Admirar alguém, admirar um exemplo, admirar alguém que você fala, pô, esse aí é padrão, esse eu tiro, esse eu presto minha continência, esse cara eu vou imitar, essa pessoa eu vou imitar, esse cara é padrão, essa mulher é padrão. O que é padrão? O que é conceito? Né? O que é o modelo de pessoa, de gente? Né? Você veja nos Estados Unidos, né? Lá o camarada, para chegar a ser lenda, né? É o Michael Jordan, não é qualquer um que chega a lenda no basquete, né? No vôlei, ou no futebol americano, né? As lendas, o Martin Luther King, né? Olha só, para chegar a ter o hall da fama, para chegar até a sua mão, o seu pé ali naquele hall da fama, para chegar a ser lenda em Hollywood, né? Seja no cinema, seja na música, pessoal, em todas as áreas da vida. Nos Estados Unidos não é fácil. Infelizmente, nós temos poucas lendas no Brasil. Infelizmente, a gente tem poucos modelos no Brasil, assim, de valor mesmo, sabe, turma? Aquela coisa que o cara é padrão. O cara ele é padrão, meu, na etiqueta, na consideração, no respeito, sabe, no exemplo de cidadania, de cidadão, que é a nossa aula, que nós vamos chegar lá. E eu estou falando tudo isso para você porque no sábado agora passado, eu teve uma cena que me chocou. Eu estava assistindo o enterro lá, né, o funeral do príncipe Philip, e me chocou ver a rainha. É claro, pessoal, eu não vou discutir aqui a questão ideológica, a questão de governo, a questão... Os próprios ingleses não toleram a monarquia é um peso para eles, sabe? Não vou discutir aqui governo absolutista, eu não vou discutir modelo de governo. Eu estou discutindo um ser humano, uma mulher, uma senhora, que aos 94 anos perdeu o parceiro dela. Aquela pessoa que viveu com ela 76 anos, se não me falha a memória, né? E que foi embora. Né? E a cena que me chocou é porque ela está sozinha lá na capela de São Jorge, dentro do castelo de Windsor. Eu acho castelo uma coisa muito bonita, me retrai essa coisa do passado, né? Nas minhas viagens, eu gosto de visitar castelos, seja aqui, enfim, eu gosto dessas visitas. E é muito interessante, pessoal, essa questão do sangue azul, né? Vamos discutir essa questão se alguém é mais humano do que o outro. Não, nós estamos falando em termos de governo, em termos de uma história, de uma genealogia, de uma dinâmica de que alguém tem a sua herança, né? A mãe dela, Vitória, depois a mãe dela, uma outra rainha, e o pai, e assim por diante. E nessa sucessão de pessoas, está lá a rainha. Agora uma mulher, chefe de Estado do Reino Unido, chefe da igreja anglicana, uma pessoa que está ali sozinha, porque a lei
do Covid-19 na Inglaterra diz que se vocês, naquela situação, você só pode se reunir com a família mais próxima sua. E ela então estava sozinha, os filhos estavam atrás, os netos lá, e você não via criança chegando perto dela, nada. Tudo dentro de uma etiqueta, tudo dentro de um padrão. Mas fato é que ela estava sozinha. A morte nos causa essa perplexidade. A morte é algo, e eu queria ver com vocês depois, no final da aula, marque isso aí. Eu queria falar com vocês sobre a morte, sobre essa questão de que nós vivemos para a morte. Nós não vivemos para a vida, como algumas pessoas pensam. A vida tem esse lado bonito, esse lado gostoso, esse lado de vitalidade, né? Lindo, mas a vida vivemos para a morte, diz Heidegger, um filósofo alemão. Mas a rainha estava lá sozinha. E a rainha estava sozinha com a sua máscara. A rainha estava sozinha, sendo exemplo para uma nação de que mesmo naquele momento de dor, mesmo naquele momento onde o ser humano se sente mais solitário, ou ele tem Deus, e Deus é a presença dele, por isso o hino da Inglaterra, né, Deus salve a rainha, né, cantado, etc., e exaltado, e mesmo ela como chefe de uma igreja, tendo ali o bispo da igreja, né, e ela mesmo sendo uma cristã, turma, ela estava sozinha. E por que, professor, você gastou todos esses momentos, esses segundos, para nos falar sobre uma rainha de uma nação que nem me diz respeito, né, porque vamos considerar que eu estudo essa situação, mas para mim interessa, pode ser que para você não interesse. E eu respeito isso. Mas ela não precisando de nada na vida, porque ela não precisa de dinheiro, turma. Eu não sei se você sabe, eu falei isso ontem para uma turma, mas o dinheiro não compra tudo. Você pode ter 50 milhões de dólares, eu sei disso porque eu tenho um colega que mora próximo, em Manhattan, nos Estados Unidos, e lá tem um prédio, turma, que lá só tem, lá é o Brad Pitt, é a Angelina Jolie, é o Schwarzenegger, é o Stallone, esses figurões, essas lendas. Eles têm um apartamento lá. Se você chegar lá custa 25 milhões um apartamento, os menores, de dólares. Se você chegar lá com 50 milhões de dólares, turma, eu quero comprar um, eu pago, eles não vão vender para você. E é assim em Aspen, nos Estados Unidos, é assim em alguns lugares na Suíça, é assim em alguns lugares do mundo, pessoal. Você é quem? Você não pode, você não tem o sangue azul. Você sabe, a rainha, eu poderia gastar 5, 10 minutos aqui, porque inclusive eu nem faço ideia do que é viver nessa monarquia, um outro patamar de vida, de humano, tomar. É outra coisa. Né? Eu não estudei isso em história, eu nem sou especialista, como algumas pessoas são na realeza, né? Existem pessoas que estudam isso, mas fato é, turma, que a rainha, ela tinha tudo ali, ela tem tudo, mas ela está ali sozinha, sentado. E se eu fosse um artista, um pintor, eu certamente iria pintar a rainha sozinha, sentada ali na capela de Windsor. Certamente, pessoal, eu iria fazer alguma canção, seja Bach, seja Mozart, seja Chopin, seja qualquer desses caras aí, ou mesmo um Caetano Veloso, um Chico Buarque, uma Marisa Monte, né, ou uma Ana Carolina, sei lá. Eu iria fazer uma música para expressar um momento mais marcante do ser humano diante da perda, da perplexidade, da solidão, da morte. Essa passagem que todos nós temos, que todos nós vamos passar por ela, né? E a rainha estando ali, ela tendo tudo que ela poderia, por exemplo, dizer assim, olha, vamos quebrar essa regrinha agora, só por uma vez, só por um momento, né? Como diz a música, né? Só por esse momento, vamos quebrar essa regrinha, deixa os meus netinhos virem aqui e me dar um abraço, deixa o meu filho, me deixa, posso quebrar essa regra? Posso fazer esse momento um momento
da minha família, meu e de todos aqui, certamente você é muito bem antenado, você é muito bem articulado, você sabe, mas professora, ela já teve esse momento antes. Aquele é um momento para o mundo, aquele é um momento em que está sendo velado ali o corpo mostrado para o mundo, com toda aquela passagem militar, etc. Sim, você está certo. Assim como depois também, lá no Castelo do Windsor, ela recebeu o abraço, o carinho de muitas pessoas, da sua família, 30 pessoas que estavam ali. Ela, pessoal, tem irmãos, primas, primos de segundo, de terceiro grau, reis da Dinamarca, reis da Suécia, na Alemanha, e por aí vai. Mas ela estava sozinha. E a aula de hoje, ela vai pegar esse pontinho que eu gastei um monte de tempo, talvez muito impactado com essa singularidade da rainha diante daquilo que todo ser humano, sendo ele rei ou não, sendo ele nobre ou não, sendo ele branco ou negro, tá, vai passar essa singularidade. E dizer para você que uma ação dela negativa com relação a tirar a máscara, com relação a receber um abraço, quebrar um protocolo da Covid-19, ela deixaria de ser esse exemplo. O que eu quero dizer aqui para você é que essa introdução nessa aula, junto com a de cidadania e com as outras aulas que nós tivemos, é que uma açãozinha, uma ação de jogar um papel no chão, uma ação de tirar uma cadeira do lugar, por exemplo, uma ação de tirar a máscara e não usar a máscara, ela pode ter consequências onde a gente não sabe onde vai parar. E a sua vida é assim. Você que é jovem, você que está investindo na sua vida de estudante, você garoto, você garota, você tem que entender uma coisa do professor de sociologia, de filosofia, da área de humanas, da área de exatas, nós professores. É muito gostoso a gente ver você lá fora. Claro, como essa aluna que eu vi ontem fazendo, professor, eu estou no terceiro ano já, era minha aluna no médio, de enfermagem, estou fazendo faculdade. Olha só, pessoal, que orgulho que a gente fica. Mas se eu ver um aluno também na rua, não fazendo nada, ou só trabalhando, vindo do trabalho, parou de estudar, o mesmo orgulho, não tem nenhum problema. Disse para você em outras aulas que eu também não tenho nenhum problema na minha quebrada, na minha região, de passar com qualquer... E aí, firmeza, Paulinho, firmeza, moleque, como você tá, queridão? Tamo junto, cara, tamo junto. E aí, moleque, o que você tá fazendo? E aí, Paulinho, eu tô aqui só, tô enrolando um negócio, tô conversando, bacana. Também não tem nenhum problema. Mas, turma, uma coisa que eu queria dizer para você, nós pagamos um alto preço, um preço que hoje o Brasil está se dando conta, com 372 mil pessoas mortas, no meu ponto de vista, por causa do nosso desmazelo, por causa da nossa patifaria, porque nós não temos um exemplo, porque nós não temos alguém para a gente falar assim, pô, aquele governante, aquela pessoa é o meu exemplo para essa simples ação, para essa situação que a gente está vivendo aí. Tudo bem, turma? Então, olha só, eu queria dizer para você que essa introdução, ela tem o efeito de trazer em nós essa alguém está querendo entrar aqui na aula, turma, deixa eu ver aqui. Ah, ok. Tudo bem, turma? Então, olha agora, vocês estão vendo a minha tela aí? Tô vendo, senhor, tô vendo. Estão Tá vendo? muito pequena. Tá muito pequena, né? Ô, turma, eu vou tentar aumentar aqui, mas se eu não conseguir aumentar, eu vou ler. E a ideia é o seguinte, depois, sem aquela responsabilidade, não, tem que ler. Não, você, na minha matéria, eu acho que a vida é assim, pessoal. A gente tem mais aproveitamento, mais prazer quando a gente faz as coisas por interesse, por querer, por desafios, por gostar. Você entende? Então, eu penso que eu tenho muito mais prazer em fazer as coisas que eu gosto. E claro que eu faço coisas com obrigação, mas depois elas se tornam prazer, né? Nesse sentido, turma, a habilidade de hoje é ler, interpretar e analisar um texto original da nossa Constituição. É ler a Constituição. A nossa Constituição está aqui, eu trouxe para vocês, mas agora eu vou passar para vocês alguns slides.
E finalizando lá aquela situação da rainha, né? Ela, poxa vida, né? Por que não? Né? Por que não se permitir, né? Naquele único momento ali? Pô, quem que não ia entender, né, turma? Se um netinho chegar lá perto dela, se uma nora chegar perto dela, uma filha chegar perto dela, um filho, né, turma, e dar um abraço, e mostrar aquela comoção, e mostrar aquele carinho. Por que não? Por que não a gente não se permite isso? Sabe, turma, aí que está o diferencial. É aí que mora a diferença de ser exemplo. Exemplo se paga preço. Exemplo se paga preço. Ora, você está lá com seu cartãozinho, lá no metrô, está todo mundo passando lá na catraca, a catraca está livre, você está com seu passe de metrô, está ali para você passar, o que você faz? Será, turma, que a gente não faria muitas coisas se a gente não tivesse lei para nos direcionar? Eu e você, eu faço essa pergunta para mim também. Será que eu seria, como que eu seria, como eu agiria se ninguém estivesse me vendo? Como que você agiria, Arthur? Como que você agiria, Kisley, Daniel, Anne, Yasmin, Joseilton, Karen? Como que vocês agiriam se vocês não tivessem a lei nos orientando, nos condicionando, nos direcionando para fazer o que é certo em benefício de todos? Em benefício de todos. Como seria isso? Então, turma, em alguns lugares do mundo, por exemplo, você não precisa de catraca nem de cobrador. Sabiam disso? Você entra no ônibus, tá lá a catraca, bem pequenininha assim, ó. Você passa lá, lê lá a digital, ninguém tá vendo. Você pode pagar ou não pagar. A sua consciência é que vai dizer se você paga ou não paga. É no trem, é no metrô, aqui mesmo no Uruguai. Aqui no Uruguai é assim, você não precisa, não se preocupe com o cobrador, você não vai ter cobrador. Não se preocupe se você quiser dar um balão no motorista, você vai estar se dando um balão em você mesmo. Por quê? Porque você é que vai pagar caro depois por essa simples ação sua. Percebe? Pessoal, eu estou falando porque eu não quero gastar mais tempo dando esses exemplos, mas tudo o que a gente faz tem ela volta para a gente, é que nem um bumerangue. Então, se eu hoje vou ali no posto de gasolina, que lá em alguns lugares não tem nem frentista. Você sabe disso, assiste filme, você vê, por que não tem frentista? Porque o camarada vai lá, ele vai colocar lá o cartão dele, é claro, vai digitar lá e já vai sair o valor, já que ele vai pagar R$100, vai sair R$100 de gasolina. Tudo bem, ele não vai dar chapéu nenhum, mas ele pode dar algum tipo de chapéu. Ele pode burlar a lei. Mas ele já sabe que depois vai vir tudo para as costas dele. Então, pessoal, tudo isso eu estou dizendo para você, e você tem muitos mais exemplos, e me desculpe aí por esse exemplo muito longo, dizendo para você que nós pagamos um preço muito alto por ter essa estrutura aqui. Ó. Isso aqui é tudo, não é meu, isso aqui é do governo. A não ser a Câmara ali que é do Gilvan, né? O resto é tudo do governo. Esse prédio é do governo, o alimento que está ali é do governo, é tudo seu. Como que nós cuidamos disso? Como que nós zelamos pelo patrimônio nosso? Você sabe, pessoal, e aí eu quero contar uma historiazinha, posso contar uma historiazinha para você e a gente ir para os slides? Posso? Sim. Ó, vou contar aqui para você que Deus, lá no início de tudo, estava lá o Rafael, o Miguel, o Jadiel, quem você imaginar aí com esses Zés da vida, o Daniel, estavam todos lá. Os arcanjos, os serafins, estavam todos lá. E Deus falou assim, ó, eu vou criar uma terra, um lugar que vai ser um encanto. E esse lugar, eu vou dar um nome muito especial. Eu vou criar agora um dos maiores rios do mundo e vai se chamar Amazonas. Rio com tanta diversidade de vida, vai ficar no meio de uma floresta das mais lindas do mundo, que o mundo inteiro vai querer. Uma floresta chamada Amazônica, o Amazonas, o estado chamado Amazonas. Eu vou criar essa coisa linda. E pá, criou. Aí os anjos
a Deus, aleluia, e outros, abalacalacafraia, e aquela língua toda lá do céu, né? E lá, e Deus é maravilhoso. E aí Deus fala, e agora? Não, não parou, eu vou criar agora um Pantanal, um chamado Pantanal Mato Grossense, um lugar de diversidade de vida, de biovida, de etc, etc, etc. Tudo que você for bom de geografia e de biologia, você quiser colocar aí, coloque, porque é isso que tem lá. Um canto do mundo. E os anjos, então, nossa, Deus, glória, esse é o Senhor, aleluia, Deus é Deus, salve céu, fala terra, aquela coisa toda. Ele criou, então, Pantanal. Ele falou, agora eu vou criar uma terra que se plantando tudo dá, de norte a sul, de leste a oeste, pode plantar que dá. E aí ele faz a terra do Brasil, o Brasil, e os anjos, então, naquele entusiasmo, naquele... que delícia. E aí depois ele fala assim, vou fazer um lugar onde vamos colocar 2 morros, vai ser chamado Pão de Açúcar, e esse lugar vai ser chamado Rio de Janeiro, e vou colocar uma praia chamada Copacabana, Princesinha do Mar, vão fazer muitas músicas pela Princesinha do Mar, vai ter uma música que o mundo inteiro vai tocar, o mundo inteiro vai admirar, uma das músicas mais tocadas no mundo inteiro, chamada A Garota de Ipanema, mulher linda, e junto com essas mulheres também vou criar as mulheres mais bonitas do mundo, chamadas mulheres brasileiras, e os anjos começaram a ficar, aquela coisa linda, vai se chamar Rio de Janeiro, e tá todo mundo entusiasmado lá, aquela euforia, porque o céu é um lugar de alegria, né, pessoal? Considera isso, né? E aí, turma, ele falou assim, não, eu vou criar agora um povo, e vou criar agora, aliás, falando da terra, essa terra vai ser chamada Brasil. Os anjos falaram assim, Brasil? E aí, os anjos pararam assim e viram tanto benefício, né, de riquezas que nós tínhamos, pedras, tudo, praias lindas, né, um povo. Aí o anjo chegou para o Senhor e falou assim, mas Senhor, posso fazer uma perguntinha? Você não leva mal não? Posso fazer uma pergunta para o Senhor? Por favor. Né? O anjo chegou assim, Senhor, isso não está dando muito benefício para aquele povo lá, não? Toda essa riqueza, essa singularidade, essa coisa... O Brasil é singular, né, turma? E o Senhor chegou para o anjo e falou assim, sem dúvida, estou dando tudo isso mesmo, mas você vai ver o povinho que vai morar lá. Professor de sociologia falando isso, contando uma história, os professores de sociologia aí vão me caçar, os caras vão caçar o meu pescoço, porque o povo brasileiro é lindo. O povo brasileiro tem na sua estrutura, pessoal, algo admirável no mundo inteiro. Mas essa piadinha, vamos assim dizer, que não muito graciosa, mas para trazer para você um lado da nossa verdade, da nossa colonização, daquilo que faz a gente ser brasileiro, um jeito brasileiro de ser, com todo o nosso jeitinho, né? O povo brasileiro é lindo, dessa diversidade que nós temos de raça, essa mistura de povos, né? Essa coisa que você come uma pizza aqui em São Paulo, e a pizza de São Paulo é mais gostosa que a pizza da Itália, você come uma macarronada aqui, dependendo do lugar, você come uma macarronada muito melhor do que na Itália, posso falar para você isso. Então, o que acontece, turma, com essa singularidade, com essa beleza que é o povo brasileiro? Se você for estudar os sociólogos, e essa piadinha, jamais eles contariam. Eu estou contando essa piadinha aqui para você entender os dois lados da moeda, né? Entre a gente ter toda essa beleza que nós temos, essa particularidade, essa coisa bonita que é ser brasileiro, mas também, turma, nessa coisa tão negativa que a gente tem de ser o país onde a corrupção ela é endêmica. Existe corrupção no mundo inteiro, existe. Nos Estados Unidos, na França, no Japão, na Itália, na Alemanha, em todo lugar tem corrupção, turma. Tem. Mas ela é endêmica aqui. É endêmica no sentido de que ela tem raízes profundas dentro da gente. Entendeu? E isso tudo para dizer para você
que nós precisamos. E se você perguntasse para mim, mas professor, qual que é a sua esperança então como brasileiro? Eu diria uma coisa para você, eu não tenho esperança em partido, eu vou ensinar para você o que nós vamos... Você já sabe que você já é terceiro ano, o que é um comunismo, o que é um socialismo, o que é o liberalismo, o neoliberalismo, o capitalismo, o que é o mundo aí que está ao nosso redor, né? O que é um pós-modernismo. Pessoal, eu não quero dizer para você dos meus gostos em política. Mas então, professor, o que você acha? Qual que é a sua esperança como um cidadão brasileiro, um professor, um mero professor? Eu diria o seguinte, esse momento aqui é importante. É esse momento aqui, eu e você. É aqui que nós vamos fazer um Brasil diferente. Eu não sei se nós teremos aqui a Karen, a Priscila, a Juliana, a Crisley, o Arthur e tantos outros alunos aqui. Eu não sei se eles são vereadores, presidentes, deputados, médicos, médicas, veterinários, advogados, construção civil, eletricista, decorador, não sei. Um motorista de ônibus, um motorista de táxi, de Uber, eu não sei. Mas sabe qual que é a minha expectativa? Eu não tenho nenhuma expectativa em governo. Eu não tenho nenhuma expectativa no PT, nem no Bolsonaro. Não. Tem que votar nesses caras, aqui vai ser o menos ruim. É isso, tem que votar. Mas a minha expectativa é você. Eu penso que a expectativa da educação, e eu tenho certeza que aí o secretário de educação, o nosso governador, a nossa diretoria aqui, aqui na DELESTE, aqui na escola, a nossa expectativa, todos poderíamos dizer em uníssono, é você. É você que vai fazer a diferença nesse Brasil. Não é o político. Não é o cara que vem procurar a gente só nos momentos. Ninguém veio aqui, pessoal, passar aqui na periferia, usem máscara com carro de som, olha, eu não saio de casa, cuidado, olha o gel aqui. Ninguém veio procurar a gente. Tem gente morrendo aqui no Hospital Geral aqui sem o oxigênio. Tudo bem, turma? Eu finalizo isso, toda essa nossa passagem aqui, esses exemplos, e também nessa anedota que eu contei aqui, né, sobre a criação, sobre Deus ter criado todas as coisas, porque existe um fundinho aí que a gente precisava limpar. Pelo menos eu, né, no momento que eu passo um sinal vermelho, no momento que eu pego um troco a mais e não devolvo, no momento que eu pego uma coisa de alguém que não é meu, no momento que eu desrespeito uma senhora, uma mulher, um aluno, uma aluna, no momento que eu deixo de ser cidadão, de cumprir os meus direitos e deveres, neste momento, pessoal, tudo isso que a gente contou, ele cai por terra, porque eu não sou exemplo. E aí a rainha é esse exemplo maior que eu levaria para os meus netos, eu levaria para contar em qualquer lugar do mundo o exemplo que ela deu naquele dia. Dignidade. Eu tenho certeza, turma, que Deus lá do céu, eu acredito nele, ele olhou assim e falou assim, caramba, é a rainha. Por que aquele tupiniquim lá do Brasil? Por que aquele cara lá no Brasil, considerando que eles são iguais, mas eu vejo a rainha, toda a história de vida que ela tem, todo o sangue azul que ela tem, né? Olha o exemplo dela, olha aquele camarada lá, sabe, turma, eu acho que você pegou o exemplo, sabe? Existem pessoas que a gente tem que ter como exemplo, né? Você deve ter seu pai como exemplo, sua mãe como exemplo, um irmão, sei lá, mas nós temos que ser exemplos também. Tudo bem, turma? Bacana? Então, olha só, a nossa aula hoje, ela vai versar sobre essas habilidades, sobre interpretar o estatuto da criança, os direitos que nós temos da cidadania, a nossa efetivação do direito. Depois, acompanha comigo aí, pessoal, fazendo uma recapitulação, revisando aqui. Estão me acompanhando ou não, turma? Dá um sinal aí. Sim. Então, Sim. Bacana. Estão gostando do assunto aí ou tá cansativo, tá enfadonho? Ixi, tá enfadonho. Tá não, professor, tá bacana. Então, olha só, o que é cidadania? O significado de ser cidadão ontem e hoje. Ontem e hoje.
direitos civis, políticos, sociais e humanos, o processo de constituição da cidadania no Brasil, a Constituição Brasileira de 1988, considerada a Constituição cidadã, porque é onde o cidadão, aqui nesse Brasil tão difícil que nós vamos ver agora, né, um pouquinho da história dele, a gente consegue ter um mínimo de cidadania. A expansão da cidadania para grupos especiais, crianças e adolescentes, idosos e mulheres. Pessoal, aquela coisa que aconteceu com aquele menino Henry, aquela coisa que aconteceu com aquela mãe, com aquele padrasto, com aquela empregada, com todo mundo que ouviu aquele menino gemer, aquele menino gritar, aquele menino com uma mancha no corpo, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Não pode. Não pode. Entendeu? Tem um delegado que diz assim, brigo de marido e mulher, não se mete a colher. Não é assim não, brigo de marido e mulher, chama o delegado. Você entendeu? E aí, pessoal, nós temos aqui, ó, eu estou passando por cima, só para você saber que tem o Estatuto da Criança, que tem o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, e por aí, agora nós vamos ver alguns desses temas, tá? Até que, olha só, pessoal, orientações pedagógicas, né? A gente vai ter aqui vamos ver aqui, meu óculos embaçou geral aqui, ó, hein, turma, mas eu estou enxergando aqui, eu acho. Então, olha só, até que a grande massa do povo seja preenchida com o sentido da responsabilidade pelo bem-estar do outro, a justiça social nunca poderá ser alcançada. Helen Keller. Turma, olha só essa frase tem um peso, não tem? Até que a grande massa do povo seja preenchida com o sentido da responsabilidade pelo bem-estar do outro, a justiça social nunca poderá ser alcançada. Nós temos um país que tem uma injustiça social das maiores do mundo, nós como uma nona não, agora nós já somos a 12ª ou 13ª potência no mundo, pessoal. Somos exemplos na ciência, somos exemplo em tantas áreas, mas a gente não consegue ser exemplo nessa questão de cuidar um do outro. Todo mundo, todos os países, todos os povos têm as suas diferenças. Tem lá os seus meio doidos, nos Estados Unidos, por exemplo, mas nós temos uma coisa que grita mais. Tudo bem, turma? Vamos lá para frente? Qual a importância da participação política? Porque tudo isso é bonito, tá legal, mas qual que é a participação política minha e sua? Que é a roda de hoje, que é uma habilidade que a gente tem que entender hoje, que não é só aqui no falar, mas é algo na prática. Tudo bem, pessoal? Então, ó, formas de participação popular na história do Brasil. Movimentos sociais contemporâneos, movimentos operários sindical, movimentos populares urbanos, movimentos dos trabalhadores sem terra. Nós vamos ver o que aconteceu aqui, tem alguns slides que nós vamos ver, vai ser chocante. Já vou mostrar para você o seguinte, você não olhe perto, tá? Porque as fotos vão ser chocantes. Movimentos sociais negros, feministas, ambientalistas, GLBT, 11, gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros. A cidade como lugar de contradições e conflitos, associativismo e democracia, o direito à cidade. Então, turminha linda, olha só, apesar de nosso país ser jovem, nossa história política é um tanto quanto agitada, turma. E aí a gente tem um problema que se fala muito, que se vira até clichê, que nós esquecemos da nossa história. Nós esquecemos o que passou há 30 anos. Você vai ver as fotos aqui. Nós esquecemos. Mas nós não podemos esquecer. Coisa que acontece nas outras nações. Porque, por exemplo, existem festas variadas do povo hebreu, do povo judeu, até os dias de hoje, 5, 6 mil anos já da sua fundação, dizem eles. Eles não esquecem a Páscoa, por exemplo. O Pessah, né? O Pessah, eu esqueci como soletra. Mas eles não esquecem. Tudo bem? Por quê? Porque precisa marcar esse momento na história das pessoas para que as gerações futuras possam lembrar dos exemplos. Tudo bem? Olha lá a rainha, turma linda. Então, olha só, apesar de nosso país ser jovem, nossa história política é um tanto quanto agitada. Já fomos colônia, né? Portugal, Reino Unido, Império, República, ditadura militar, nova república, que estamos agora. Os direitos políticos da população, como vivenciamos hoje, é fato mais jovem ainda, né?
Então, nós discutimos lá atrás a cidadania, agora nós vamos discutir a participação política, tudo bem, turma? Se acontecer alguma coisa aí, turma, dá um toque para mim aqui, tá? Então, olha só essa frase de novo, até que a grande massa do povo, até que a grande massa do povo seja preenchida com o sentido da responsabilidade pelo bem-estar do outro, a justiça social nunca poderá ser alcançada. Então, olha só, você está na escola, você está aqui, você viu o movimento, você conhece. Ontem eu fui levar um colega num lugar aqui perto, ele falou, ó, aqui é o México, a cidade do México. Eu falei, como assim aqui é a cidade do México? É aqui na Tiradentes. Eu vou falar, sou de Guaraná, aqui na Tiradentes. Ah, aqui é a cidade do México. Por que a cidade do México aqui? De repente, veio um carro na contramão. Eu falei, pô, já sei. O cara saiu, tinha duas, né, divisão de pista ali, ele veio passando e eu tive que sair para ele, porque aqui a lei é outra. Aqui é outra pegada. Aqui cada um faz a sua lei. Tudo bem, turma? E pagamos um preço disso. Tá certo? Então, cidade do México, aqui na cidade de Tiradentes, eu quero conhecer o México, vou para a cidade de Tiradentes. Olha que lindo. Desculpa aí, pessoal, mas é isso, né? E não é assim, né? Tá errado. Qual a importância da participação política, né, pessoal? Formas de participação popular da história do Brasil, movimentos sociais, tá? Então a gente já leu isso aí. Agora, vamos para o próximo. Atualmente, os direitos políticos no Brasil são para todos, tá? Então, conceitos como igualdade e equidade são presentes em diversas políticas públicas, né, turma? E ela se enriqueceu tanto, os direitos das pessoas, que um camarada falou uma bobagem a semana retrasada lá no BBB, do cabelo de alguém, etc., e ele foi embora, entendeu? E falou alguém da sexualidade de alguém, da opção sexual de alguém, melhor dizendo, queimam, e é assim mesmo, tem que ser assim. Então, os direitos, nós alcançamos isso, mas para nós alcançarmos isso, o direito da pessoa humana, né, do lado, é algo rico, que foi construído através de muitas pessoas degoladas, de muitas revoluções. Então, vamos para lá mais, vamos conhecer as revoluções então, turminha linda. Acompanha comigo aí, vocês estão aí, não? Tá todo mundo, que sala tá no silêncio, das duas uma, tá todo mundo dormindo. Estamos aqui, professor. Vocês estão dormindo aí não, né? Não. Olha só, então, após a independência do Brasil, vários movimentos contaram com a participação de camadas mais pobres da população. Tá? Os pobres, é claro, né, pessoal, tiveram que se organizar mesmo e ir para a luta, tudo bem? Em alguns casos, eu estou lá na primeira metade do século XIX, essas rebeliões tiveram como denominador comum a insatisfação com os governos locais e suas decisões, bem como a situação de pobreza e miséria em que a maior parte dessa população vivia, e que gerou conflitos, tensões e a formação de grupos rebeldes organizados em torno de lideranças locais. Em alguns casos, elas tiveram um caráter nitidamente separatistas, como, por exemplo, a cabanagem, nós vamos falar dela, na província do Grão-Pará, em 1835. Da segunda metade do século XIX em diante, após a consolidação do poder imperial, as rebeliões populares ganharam um caráter diferente. Elas se caracterizaram por constituir, sobretudo, reações às formas implementadas pelo governo. Como exemplo, né, a introdução do registro civil de nascimento. Até 1830, pessoal, não tinha registro civil, sabia disso? Tá? Era na igreja que se fazia isso. Introdução do registro civil de nascimento, de novo sistema de pesos e medidas. O exemplo mais contundente foi observado em Canudos, onde a população local, liderada por Antônio Conselheiro, buscava a superação das péssimas condições de vida, e além de recusar a separação entre a igreja e o Estado e a introdução do casamento civil. Então, pessoal, olha só, nessa outra tela que eu vou passar aqui para vocês, nós vamos falar das revoltas populares ocorridas no Brasil. É interessante isso para você? É interessante isso para você, sim. Para você conhecer um pouco da nossa história, saber dos movimentos sociais que fizeram que hoje a gente tivesse um pouco só, porque ainda há muito o que fazer, de repente você vai ser esse líder, essa líder, e lutar pela dignidade da cidadania e de um Brasil mais justo. Tudo bem? Então nós tivemos aí, pessoal, ó, revolta dos cabanos. A cabanagem é diferente uma da outra. Revolta dos malês, né?
aqui está muito difícil de eu ler, mas aqui está assim, ó, a balaiada, revolta contra o censo geral do Império e o registro civil de nascimento e óbitos, a revolta do quebra-quilos, a guerra de Canudos e a guerra da contestade. Eu quero falar para você da revolta dos cabanos, porque é interessante, eu conhecia um pouquinho dela, mas a Guerra dos Cabanos ocorreu entre os anos de 1835 e 1840, na província chamada no Grão-Pará, que era ali o Pará, o Amazonas, Roraima, aquela regiãozinha ali. E é importante isso, pessoal, porque eu só tenho mais 15 minutos de aula, e a gente vai chegar lá nas fotos que eu tenho que mostrar para você e nos filmes, nos slides. Então, pessoal, existia lá naquele Grão-Pará, a província do Grão-Pará, que depois se tornou o estado do Pará, viviam miseravelmente ao longo das rotas do rio, que hoje é chamado de ribeirinhos, tá? Os mestiços, os índios e os negros. Essas três, mas muito pobre. Naquelas casas de pobre, chamado cabana. Por isso, a revolta dos cabanos. E esse pessoal, eles eram explorados por uma minoria de brancos, que era uma rota de alimento, de droga, etc, 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 e eles foram explorados. E a revolta ocorreu através de uma disputa política entre a elite local, entre os brancos locais, que dominavam isso, que depois, acerca da nomeação de um presidente, né, da província. Isso vai extrapolar os limites dessa branquitude, vamos assim dizer, desses brancos, onde eles regiam, né, cuidavam, direcionavam esses ribeirinhos, os cabanos, para você e eu entendermos, e aí, essa revolta envolve as camadas populares. Por quê? Tamanha a pobreza e a miséria que eles viviam. Tamanha a pobreza e miséria que eles viviam. E de um lado, os proprietários de terras, comerciantes, então de um lado tá os proprietários de terra, os comerciantes, os portugueses, os mercenários, as tropas imperiais, né, enviadas pelo governo central, que era no Rio de Janeiro na época. Do outro lado, os pobres, ou seja, os cabanos moradores dessas tocas, dessas casinhas. E então se dá essa guerra, né? E sabe qual foi o saldo de tudo isso, pessoal? Isso cai em vestibular, tá? A revolta dos cabanos, a guerra de Canudos, a cabanagem, tudo isso cai lá. A revolta dos maltês, tá? Pessoal, por isso que dá uma lidinha depois nesses temas na internet, por curiosidade. Morreram 40 mil pessoas. 40 mil pessoas morreram nessa guerra. Tudo bem, turma bonita? Então, olha só, infelizmente, mas nós não conhecemos isso na nossa história. A gente não fala disso. A gente não fala dessas mazelas sociais, tá? Então, lá, lideraram Clemente Melker, Antônio Vinagre, os irmãos, chamados irmãos Vinagre. Você vê alguma questão no vestibular aí, falando lá dos irmãos Vinagre, falando de... Você já sabe que é a revolta dos cabanos, que esse cara era um dos líderes, né? Eduardo Angelim e Vicente Ferreira de Paula. Turma, olha só, até aqui, eu falei do exemplo da rainha, dei um exemplo, alguns exemplos que a gente pode ter aqui, né? Entre nós. Falei para você daquela piada, daquela anedota lá de Deus, o Senhor fazendo o Brasil, né? E falei para você, olha, licença para dizer isso, porque o povo brasileiro é um povo bonito, é um povo admirado. Tanto é, pessoal, cá para nós, independente da sua ideologia ou não, o mundo está perplexo, o mundo dos cientistas, porque o cientista brasileiro, nós temos aqui grandes cientistas do mundo, o Instituto Butantan, o Instituto Oswaldo Cruz. Pessoal, esses caras são referências no mundo, esses caras se ligam, esses caras se telefonam, esses caras, olha, eu estou fazendo um trabalho aqui, doutor, PhD, esse cara, eu estou fazendo um trabalho aqui, eu gostaria que você desse uma lida, eu gostaria que você desse uma pesquisada. Esse pessoal, eles interagem, o mundo inteiro, a ciência não tem território. Tudo bem, turma? E esses caras fizeram agora um abaixo-assinado para a ONU, dizendo do descaso do governo que eles acham, ou têm certeza, ou acham, eu não vou dizer se está certo ou está errado, tá? Não porque eu tenho medo, porque está gravando, eu estou ligando pouco para isso, você me conhece, mas por respeito a você, por respeito ao meu aluno que está me ouvindo, então eu não quero entrar nesse diálogo, nessa extensão,
né, levá-lo a, ô professor, mas você, não, não sou isso, eu sou aquilo. Eu só estou dizendo para você que os cientistas no mundo inteiro estão fazendo um abaixo-assinado para levar para a ONU, e já apresentaram na ONU, dizendo do descaso que o governo nosso, e agora do Bolsonaro, com relação à ciência no mundo inteiro. Tudo bem, turma? Nós somos um país maravilhoso. Essa piada eu contei para você entender que a gente tem coisa que a gente precisa tratar dela. Tudo bem? Então, turma, olha só o próximo slide. Você dá uma lida nessas revoltas agora. Olha, a revolta dos cabanos, a cabanagem que aconteceu em Pernambuco, tá? 1839. E aí você vê essa foto aqui, ó. Tudo bem? Eu queria, talvez eu não vá ter tempo, de mostrar para você nesse link que tem aí, ó, memorialglobo.globo.com/jornalismo/cobertura, mais massacre em Eldorado dos Carajás. Por quê, pessoal? O massacre dos Carajás está completando agora... Opa, saiu aqui. Tudo bem aí, turma? Vocês estão aí? Tudo pra mim. Certo, professor. Bacana, bacana. Legal. Se você veja essa cena aí, eu vou passar rápido nela, né? O massacre do Eldorado dos Carajás, 17 de abril. Se você pegar esse link aqui, ó, vou tentar pegar esse link, só que agora tá tendo uma dificuldade aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui. Vamos ver aqui. E ali embaixo é o do Carandiru, né, professor? E a do Carandiru também, é isso aí. Olha só, eu vou tentar colocar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo. Para vocês verem o que foi isso. Porque, pelo amor de Deus, hein, turma, me escuta agora aí, ó. Você não sabe, não conhecer, não ter conhecimento do Carandiru, do Carajás, do Chico Mendes. O mundo inteiro venera Chico Mendes. E aí a gente pergunta para um camarada, para um aluno de ensino médio, você sabe quem foi Chico Mendes? Mas Chico Mendes? O que foi? Jogador de futebol? Pelo amor de Deus, não, meu aluno não, hein? Então, olha só, pessoal, eu espero que vocês estejam vendo essa cena aí, ó. Peraí, ativar som. Peraí. Vocês estão vendo aí, pessoal? Estão vendo aí o Ider Bonner aí com 25 anos? Né? Ider Bonner aí, ó o Boninho aí, ó. Vamos lá. Eldorado dos Carajás. 2 horas de conflito que deixaram imagens de violência e desespero. Foices, facões. O confronto se aproxima. Soldados do batalhão de choque da Polícia Militar se posicionam na estrada. Os primeiros tiros são disparados. Os policiais atiram para o alto para intimidar os invasores. Os sem-terra avançam contra os policiais. Disparam tiros de revólver e jogam foices, paus e facões contra a polícia. A resposta é com rajadas de metralhadora. Invasores baleados caem, mortos e feridos. Os policiais recuam e se escondem atrás de um caminhão. Os sem-terra se arrastam pelo chão. Um dos sem-terra feridos pega um revólver e tenta reagir, mas é impedido por outros. A mãe dele mostra a perna furada à bala. A polícia volta a atacar. Um dos invasores atira. Os sem-terra se refugiam num barraco. Homens, mulheres e crianças falam ao mesmo tempo. Depois de 2 horas de confronto, os mortos amontoados numa pequena sala do necrotério. Os feridos à espera de atendimento no hospital. E aí, turma? Você veja que um outro aqui agora. Tá me ouvindo aí, turma? Sim. Sim, Tá tudo bacana. certo. Sim, professor. Bacana. Talvez vocês nunca tiveram conhecimento, né, dessa triste mancha que nós no Brasil temos, né? E agora você vai ouvir o Arnaldo Jabor, que era um cronista do Jornal Nacional em 96, né? E olha só o que ele fala, turma. Olha só isso, ó. É muito importante você guardar essa palavra do Jabor. Quem são os culpados do massacre do Pará? Só os soldados?
Atrás das armas dos soldados há muita gente. Há os comandantes violentos da PM, que captam a impaciência dos chefes políticos. Há o descaso do governo do Pará. Há a violência rotineira dos latifundiários. Há as elites que odeiam a miséria. Há os massacres como Corumbiara, Carandiru, a que já nos acostumamos. Há o governo federal, que só pensa nas reformas e que não tem uma política social. Há o Congresso, que impede as reformas. Há o Judiciário, que até hoje não puniu Carandiru. Tudo vai se acumulando por trás da cabeça dos soldados como uma fila. E, de repente, eles se veem diante de miseráveis como eles, avançando de foice na mão, e então as armas disparam. Quem são os culpados? Só eles? Não. Eles estão cumprindo as ordens de um país atrasado. Procurar os culpados é absolver os cúmplices. E os cúmplices somos todos nós. Olha só, pessoal, que seriedade, né? Às vezes a gente ouve um cronista falar, e o Arnaldo Jabor, ele saiu da Globo, né, exatamente por causa da sua contundência, né, da sua riqueza de análise, de profundidade dos fatos, com isenção, né, diga-se de passagem, mas ele... O que vocês acharam desse... até agora, da aula? Eu gostaria de ouvir vocês, um por vez, eu gostaria de ouvi-los, por favor. Pode falar, Lorane. Lorane? Não é? Não, é Lohane. Lohane, perdão. Eu troco mesmo, R por aí. Vai lá. Eu queria falar assim que no começo da aula você deu lá as coisas, né? O depoimento falando da Elizabeth, que realmente é o que você falou, que ser cidadão não é só uma coisa só, e que carrega história e sacrifícios de pessoas que já foram mortas, como LGBT, que teve um movimento e tal, as bandeiras, as coisas. Então são coisas conquistadas, essas pequenas coisas não podem ser perdidas, porque tudo que é escrito pode ser perdido, pode ser reescrito de novamente, pode ser perdido no futuro próximo. Então é muito importante a gente estar sempre por dentro das políticas, das coisas, e dar por dentro do que é ser cidadão realmente, né? E esse vídeo aí eu achei muito chocante, de verdade, porque realmente é o que ele falou, né? Às vezes a culpa não é nem do soldado. Às vezes é porque tem alguém atrás dele, alguém superior a ele, né? Que é o que aconteceu já em muitas guerras, que na Primeira Guerra mesmo, mundial, eu acho, não sei, eu posso estar falando merda, que as pessoas eram utilizadas, né? O exército lá, eles ficavam tudo com o mesmo padrão, não podia ser nenhum diferente, como os soldadinhos mesmo de chumbo, e é isso, só isso que eu queria falar. Ah, bravo, bravo, lindo, gostei, adorei a sua análise, adorei como que você fez a leitura dos fatos, fez a leitura da reportagem e inclusive do cronista, né, político, né, e é isso, que bacana, e a sua própria observação, né, sobre os fatos, é isso mesmo, obrigado por socializar o seu saber, a sua maneira, a sua análise, legal. Mais alguém aí, pessoal? Vamos lá? Ó, tá contando, eu não gosto de usar essa expressão não, hein, porque aqui a gente tem que fazer assim, é tudo no amor. A sociologia é o seguinte, você tem que gostar, você tem que adorar, porque isso vai ser o seu dia, isso é o seu dia a dia, isso é a sua história, isso é a sua vida, você entendeu? Isso é o seu momento. E se você não gostar de sociologia, você vai gostar de quê? Você tem que gostar, mano. Você pode gostar de tudo mais. Eu não vou ficar falando aqui pra você não gostar, não, das outras disciplinas. Mas essa aqui, mesmo você sendo um engenheiro, um arquiteto, um físico, você tem que conhecer o seu Brasil, você tem que saber quem é o seu Brasil, você tem que amar o seu Brasil, mesmo com essas coisas tão lixo que a gente tem na história da humanidade. Todo mundo tem, né? Nos Estados Unidos lá, semana inteira tem 12, 15, 20, já morreram quase 60, 46 até segunda-feira passada, né, de tiro, as pessoas vão lá nos restaurantes, na rua e matam as pessoas. Todo povo tem as suas mazelas, nós também temos a nossa, né? Mas está na hora da gente enriquecer o nosso país mais e mais, e você enriquece o país, assim como você está enriquecendo a minha aula,
Tá bom? Assim como a Lorane nos enriqueceu agora. Quem mais, pessoal? Vamos lá? Levanta a mão aí e fala. Vitor, vamos lá, Vitor. É isso. Ô, professor, essas histórias que o senhor já passou aí sobre o nosso Brasil, eu já tinha lido alguns artigos, visto alguns vídeos, tanto do Carandiru como do Carajás. E a importância da gente estudar essa história, eu acredito que seja para a gente não repeti-la, né? Tantos esses massacres que o senhor passou, tantos outros, como nós já vimos, e essas violências causaram, sei lá, muitas cicatrizes, tem marcas até hoje, né, nos familiares das pessoas, a gente ouve relatos, e a gente pega isso, pelo menos eu pego como reflexão, eu pego como algo para estudar, para que não ocorra novamente, né? Cara, lindo, lindo, fantástico, por isso que eu adoro. Aula presencial seria outro universo? Seria, mas aqui está sendo riquíssimo demais. Porque veja, Vitor, a banalização do mal, como diz Hannah Arendt, né, falando da Segunda Guerra Mundial e os judeus e os nazistas, mas aqui eu quero falar para você que nós banalizamos o mal no Brasil, a gente acha essa coisa muito natural. É natural o menino estar soprando a velhinha de aniversário do bolo dele e de repente o miolo da cabeça dele explode. Blá! Mais um lá no Rio de Janeiro que morreu. É mais uma criança. É mais um pai, mais uma mãe, mais um irmão, mais uma irmã, mais um tio, mais um vizinho, mais um Paulo, mais uma Kisler, mais um Vitor, é mais um Daniel, e a gente vai ouvindo isso, e tudo normal. Percebe? Então, está na hora da gente mudar isso. Eu não sei o que você vai fazer na sua vida aí para frente, mas espere em Deus que essa aula você tenha sempre o universo lá no fundo da sua consciência, do seu subconsciente, que você já o tem, não é que eu estou trazendo, mas você já o tem, ela só dá aquela centelha, né, para que isso exploda e você possa fazer alguma coisa, e vocês possam fazer alguma coisa pela vida de vocês, que não vai ser fácil. Tudo bem? Mais alguém, pessoal? Essa banalização do mal que a gente tem, né, aqui no Brasil, é natural, é o vizinho que está chorando. Né? Mais alguém, turma? Daniel, olha lá, Daniel, manda ver, querido. Eu não conhecia, né, nunca tinha visto esse vídeo, nunca ouvi falar sobre, né, mas eu achei muito interessante, assim, e me lembrou muito da ditadura, né, que eu estudei sobre e eu sabia que muitas pessoas sumiam nessa época, né? Eram mortas. E como foi uma cena violenta, eu fiquei impressionado com a cena que, inclusive, foi em 1996, né? Isso passou na própria televisão. É chocante. Exatamente, é chocante. A gente tem que se indignar com isso. Por isso a rainha manteve o protocolo. Tá? Quem pediu aí para falar? Patrick? Quem pediu para falar? Tem mais duas pessoas, pessoal, para poder falar. Depois a gente vai para outros exemplos, depois vocês voltam a falar. Eu quero ouvir vocês. Tudo bem? Mas podem... Professor. Pode falar, Vitor. A Stephanie tinha falado que o áudio ficou baixo, falhou, alguma coisa assim. Eu consegui ouvir, mas estava bem baixo mesmo do vídeo do repórter falando. Do repórter? Vocês querem que eu ponha de novo? Tinha ficado baixo. Por favor, professor. A do repórter, né? Bacana. Eu vou colocar então, porque eu acho que essa aí até eu... vamos fazer o seguinte, cada um vai pegar uma frase que mais impactou você, do que todo ele falou, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Quem são os culpados do massacre do Pará? Só os soldados? Atrás das armas dos soldados há muita gente. Há os comandantes violentos da PM que captam a impaciência dos chefes políticos. Há o descaso do governo do Pará. Há a violência rotineira dos latifundiários. Há as elites que odeiam a miséria. Há os massacres como Porumbiara, Carandiru, a que já nos acostumamos. Há o governo federal que só pensa nas reformas e que não tem uma política social.
ao Congresso que impede as reformas, ao Judiciário que até hoje não puniu o Carandiru. Tudo vai se acumulando por trás da cabeça dos soldados como uma fila. E, de repente, eles se veem diante de miseráveis como eles, avançando de foice na mão, e então as armas disparam. Quem são os culpados? Só eles? Não. Eles estão cumprindo as ordens de um país atrasado. Procurar os culpados é absolver os cúmplices. E os cúmplices somos todos nós. E aí, turma? O que vocês acharam? Vocês viram aí, ó, as fotos, né? Depois eu coloquei o Carandiru aqui também. O Carandiru hoje... Estão me ouvindo, não? Professor. Sim, né? Depois a gente viu... Bateu nele. Professor, Oi, fala, Lohane. o que ele quis dizer seguindo a ordem de um país atrasado? Ah, bravo. Ó, Lohane, assim, eu coloquei aqui, ó, acumula como uma fila. Ou seja, imagine que o policial que está ali com a arma, ele vive um monte de injustiça, um monte que vem se acumulando, um monte de um país sem política social, um país com injustiça de todas as ordens, de todas as esferas, você entendeu? Quando ele está lá na frente de uma situação em que lá atrás ele não tem exemplo, lá atrás ele não tem pessoas para dizer, ainda que ele tivesse uma regra, um ordenamento jurídico, ainda que ele tivesse uma lei militar, né, que desse para ele controle daquela situação, mas tudo que ele viu de falta de exemplo, é mais ou menos isso, tá? Grosso modo, tudo que ele viu de falta de exemplo, ele, naquele momento, entre apertar ou não o gatilho, ele não pensa duas vezes, você entendeu? Então, por isso que ele fala, acumula como uma fila, né? Toda essa injustiça, todo esse grito das pessoas, ele não vê isso como uma resolução, ele não vê isso como um final, ele não pensa duas vezes em fazer a bobagem que ele fez. Tudo bem, Lohane? Isso se encaixa com a falta de exemplo que o senhor disse no início da aula, né? Sem dúvida, porque num país, por exemplo, nos Estados Unidos, está tendo lá uma conturbação social de uma ordem muito grande também, tá certo? Mas o policial está lá, ó, se não saiu a sentença dele entre hoje e amanhã, vai sair, ele vai tomar uma cacetada, ele vai tomar 30 anos de cadeia, porque, pessoal, no mundo todo, os Estados Unidos é o país que tem mais presos do mundo inteiro, tudo bem? Mas ela é cadeia, não tem esse negocinho de sair visitinha, sair Natal, Páscoa, pai, mãe, não tem esse negócio não. 2/3 da pena está na rua, o bom comportamento é cadeia, tudo bem? Então, se um alemão, por exemplo, atropela alguém na rua porque ele estava embriagado, porque ele pegou um ciclista e machucou, o negócio é pesado demais para esse cidadão. Ele não quer fazer isso. O cachorro dele mordeu alguém na rua. Alemanha, estou dizendo da Alemanha. O cachorro dele mordeu alguém na rua. Por isso que o cachorro dele é adestrado. Aliás, o cachorro dele nem late. Porque se o cachorro dele latir à noite e me incomodar, eu vou denunciá-lo, eu denuncio ele. A polícia vem, multa ele. Entendeu? A segunda multa ele está lascado, vai ter que vender a casa. Tipo assim. Você entende? Então, a questão de cidadania é isso que a Lohane
fala aqui agora, o soldado ele acumula toda essa questão que não tem exemplo, que isso é um país aqui, mas que calor, aqui é o país do futebol, do sexo, do carnaval, dessa coisa toda, pode tudo, do jeitinho brasileiro, e aí na hora que você vai pagar a condução, você não paga, passa pela porta de trás, na hora que tem que usar uma máscara, você não usa, porque você não tem exemplo, o exemplo sou eu. O exemplo é você. O exemplo começa aqui. Tem um ditado chinês, aliás, chinês, que diz o seguinte: se você quer consertar o mundo, dê 7 voltas ao redor da sua casa. Dê 7 voltas. Uma, esqueci a torneira ligada, pingando, você vai lá e vai apertar. Segunda volta, putz, esqueci a toalha do banho no chão, vai lá, coloca a toalha. Putz, eu preciso acertar essa palavra que eu estou usando muito, eu preciso fazer, sabe? A gente tem coisas que nós precisamos nos consertar antes de consertar, querer ganhar o mundo, consertar o mundo. Sabe, pessoal? Então, essa etiqueta, essa ética, esse comprometimento social com o outro, filho, não faça isso. Filho, não faça isso. Tudo bem? Não tem esse negócio, mas é só agora, ninguém está vendo. Mas se alguém estivesse vendo? Porque alguém vai ver um dia. E aí? Mas e a rainha? Por que a rainha não recebeu a família dela lá? Era só um dia. O marido dela estava morto ali. Será que ninguém tem coração no mundo para entender aquele momento, aquele significado dela? É um momento tão... Deus entenderia isso. Deus entenderia. E o próprio Deus está assim lá, ó. Puxa vida, hein? Que dinâmica dessa rainha. Porque Deus, pessoal, se existe um Deus, e existe, eu acho que ele fica admirado com as nossas ações, boas e ruins. Não sei você, mas eu acho que Deus admira certas pessoas, como está lá na Bíblia. Né? Alguém andou com Deus e Deus o tirou, né? Lembra lá de Noé, né? Diz a Bíblia que Noé andou com Deus e Deus o tomou para si. Né? E aí, turma? Se não existe Deus, bacana, você não precisa nem levar, mas se você acredita em Deus, nesse universo aí a gente está junto. Né? Como que é esse negócio? Tudo bem, turma? Vamos lá? Vamos para a próxima? Vamos ou não? Vamos sim, professor. Vamos lá. Então, vimos aqui o Carandiru, né? O preço alto que se pagou porque é cadeieiro, não fala isso nunca. Nunca diga isso. Eu lamento quando eu ouvia isso. Professor, isso. Oi. Queria saber por que as pessoas ficam postas nuas. Que eles deixam aí. Então, aqui aqui é a revista, né? Então precisa saber se a pessoa está com algum tipo de faca, algum tipo de arma branca, né? Algum objeto contundente, de perfura, né? Enfim, alguma faca, alguma lâmina, né? Então eles têm que ter certeza 100% de que ninguém está com nada. Por isso, eles ficam só de cueca. Tudo bem? E é tipo uma humilhação também, Professor, né? Oi. Eu pesquisei aqui também, eu vi umas imagens que, tipo, ele estava nu, e, tipo, pra que arrancar a sopa e tal, se eles vão morrer tudo? Não, não, aqui, esses caras que estão aqui, nas fotos, que vocês viram que estão vivos, eles já passaram do massacre. O massacre aconteceu, você vê a minha quarta foto aí, ó, tá vendo um corredor aí onde tem cheio de gente aí. Pessoal, porque isso aqui é até ruim falar, tá gravando, tá? É até difícil falar sobre isso, porque são cenas assim, onde o cachorro sai com um pedaço de carne humana na boca. O negócio ali assim, é indescritível, tá? Não dá só essa cena dos caixões aqui, ó, né, na segunda foto aí, que é o do Carajás, né? E depois eu peguei poucas fotos, mas eu trouxe essas duas aqui para mostrar pra gente que esses massacres sempre estão acontecendo, tá, turma? Posso passar para frente, turminha? Quem que falou aí? Sobre o Carandiru, as pessoas sendo nuas? A Jennifer. Ô Jennifer, você está contente com o exemplo que eu te dei aí a respeito do porquê as pessoas estão nuas depois? Porque o massacre já tinha passado, é noite, eles estão lá em revista, é preciso fazer... É claro, houve mesmo, a história diz isso, havia um problema muito sério dentro do Carandiru, eu não sei se você assistiu o Carandiru, se você leu, se você ouviu, você também nem era nascido naquela época, mas
fato é que era um problema social muito grande o Carandiru. Tanto é que depois foi demolido. Tudo bem? Assim como é um problema muito grande hoje as cadeias, né, pessoal? A superlotação das cadeias, né? No Brasil é um negócio, é um inferno, né? Alguém já disse que preferia ir para o inferno do que uma cadeia no Brasil. Tudo bem? Mas você está contente com esse exemplo, Jennifer? Sim, tipo, eles também, os policiais, esses militares, fez porque tinha outras pessoas acima deles que mandaram também, né? Não, Foi isso, né? Sim, foi o governador, né, o coronel na época que comandava isso aí morreu, já foi assassinado, né, na casa dele, ele foi assassinado, muito provavelmente, eu estou sendo gravado aqui, então eu não vou falar que parece que alguém da polícia foi lá e matou ele, eu não vou dizer isso, você entendeu? A gente não sabe, porque esse universo aí também, pessoal, é um universo que a gente fica só sabe, na palavrinha ali, numa leitura ali, mas é um universo temos acesso, né? Sujo, que a gente não tem acesso, você entendeu? E que as coisas acontecem, tipo o filme do 007, sabe? Que os caras vão à noite lá pagar. Acontece esse negócio aí. Né? Você viu lá na Rússia agora, o camarada lá que é o principal opositor lá do presidente lá, o cara tá fazendo greve de fome, todo torto, e o mundo dizendo, ó, se esse cara morrer, você vai ter problema. O presidente lá fala, eu tô nem aí, tô um pouco lixando para o que você acha. Aqui é assim, e coitado do rapaz lá, que já inclusive foi envenenado, né? Esqueci o nome dele. Alexander, não sei das quantas lá. Mas, turma, o importante agora é você ter consciência dessa aula, dos movimentos sociais, e que aqui no Brasil não é fácil fazer um movimento social, não. Entendeu? Tem um pessoalzinho que coloca a galera aí na rua, movimento dos estudantes, movimento sei o quê, é muito bonitinho, Lula volta, Bolsonaro não sei o quê, é tudo bonitinho, mas trabalhar para o pobre, fazer realmente justiça social, são poucas pessoas que fazem, tem muita gente fazendo. A pandemia está mostrando isso. Tem muita gente levando um arroz, levando uma marmita para as pessoas que necessitam. Você entende? Tem muita gente fazendo mobilidade social, fazendo a cidadania acontecer. Tem muitas e muitas, e esses caras não vão aparecer na televisão. Vai aparecer aí um carinha aí levando os estudantes para Paulista para fazer uma passeata contra o Bolsonaro. Só que a eleição dele já está garantida, como aconteceu com o Kim, com outros aí. Tudo bem, turma? Então não vamos ser bobo, não. Tá? Então, ó, Chico Mendes. Estão me ouvindo agora aí, rapaziada? Sim, professor. Isso aqui é importante, hein? Porque você pega um menino alemão, você pega um menino aqui na Argentina, de ensino médio, se ele chegar para você e falar assim, Chico Mendes, Chico Mendes muito bom, bom, foi um homem bom, legal, você conhece Chico Mendes? E você fala assim, quem é Chico Mendes? Putz, que vergonha, você não conhece, você é brasileiro, não conhece Chico Mendes? Pesquise Chico Mendes. Eu não vou falar quem é Chico Mendes agora, não. Agora eu tô com raiva. Não vou. Fiquei com raiva. Tô brincando, Tomás. Chico Mendes nasceu no município de Chapuri, tá? Onde as crianças lá não estudavam, não tinha escola perto dos seringais, porque era muito importante, como acontece com a educação, né? Era muito importante para os brancos que dominavam lá as fazendas dos seringais, que ninguém estudava, porque eles precisavam desses caras nas aves lá, tirando a borracha. O mundo já tinha deixado a borracha de lado, tudo, mas ainda havia um interesse dos seringueiros, tudo bem? Então, filho de um imigrante nordestino, ele foi para a selva trabalhar como seringueiro, exerceu o ofício desde cedo, acompanhando o pai na floresta amazônica. Na região, não interessava aos proprietários, eu já li aqui para você isso, né, a manter as escolas, assim como não interessa a boa educação para nós. Tudo bem? Aí o governador está me ouvindo aí, um abraço para você, hein? Não interessa a educação. Você faz, a gente tem aqui esse movimento todo, mas na hora que a gente vai lutar pelos direitos mesmo, é essa coisa que a gente viu aí do MST, mas olha só, turma, o que a gente precisa entender aqui é que é preciso lutar por justiça, justiça social. É isso que diz lá no Sermão do Monte, por exemplo, bem-aventurado aqueles que procuram a justiça.
que fazem justiça. Tudo bem? Porque eles alcançarão o favor de Deus. Então, turma, a maioria dos trabalhadores era analfabeta, mesmo assim, Chico Mendes aprendeu a ler aos 16 anos, ensinado por um comunista lá. Tudo bem? Aqui a gente tem até um filme, eu assisti o filme dele, do Chico Mendes, tá? Mas ele teve uma repercussão mundial muito grande, e uma consideração mundial muito grande, por quê? Porque o mundo viu que o cara estava lutando pela floresta, né, para que não desmatassem as florestas, e os fazendeiros queriam destruir a floresta amazônica, como interessa até os dias de hoje, né, ou seja, Chico Mendes pouco adiantou na nossa história, se queima a floresta amazônica, assim, de uma maneira... É claro que o chão da floresta amazônica, ele tem uma peculiaridade, ele é muito pobre. Ele é muito pobre. Então você precisa... mas aí é uma outra história, um outro movimento, tá? Mas só para você saber, então esse chão, ele sendo pobre, ele precisa ser mantido a sua estrutura, né, de adubo, etc, etc. O chão dele é pobre para a plantação. Mas as árvores não, tudo bem? E para a agropecuária também não, tá? Mas o Chico já lutava com isso, o desmatamento da floresta, e morreu. Um dia foi tomar banho, os caras foram lá e mataram ele. Turma linda, acabamos esse primeiro... bom, deixa eu terminar a história do Chico Mendes. E aí ele morreu, e o mundo inteiro... Naquela época não tinha internet como tem hoje, mas à noite, tipo assim, à tarde para a noite, o mundo inteiro já estava sabendo da morte do Chico Mendes, né, que é chamada a voz da floresta, o defensor da floresta. Mas depois dele morreram a Dorothy, uma missionária também americana, que mataram lá também. Tudo bem, turma? Pessoal, o Chico, você viu aí, ó, tem essa tela do Chico aí, do Chico Mendes, não? Sim. Sim? Tá vendo? Ó, então no finalzinho aí, ó, a morte de Chico Mendes, ó, respaldo internacional, isso é importante para você. Eu faço questão de colocar isso na aula, tá? A origem dele, o ativismo político dele, tá? Depois, o respaldo internacional, porque por causa do Encontro Nacional dos Seringueiros, Chico Mendes e a luta dos seringueiros passaram a ser reconhecidos mundialmente. Tudo bem? Então, o menino lá, estudando geografia, ou história, ou sociologia, em qualquer história do mundo, se for um pouco mais profundo, ele vai saber quem foi Chico Mendes, ele vai saber que a floresta, porque a floresta é objeto de reis e rainhas vêm visitar a floresta sem que ninguém saiba. Entendeu? Tem muita gente do mundo, pessoal, que vem visitar a floresta e não fica colocando no Facebook e no Instagram, porque eles são reis, rainhas, príncipes, então eles vêm, fazem lá um acordo com a nossa embaixada faz tudo na surdina, eles vêm, vão lá visitar os Yanomamis, vão lá estudar, vão tirar foto com eles assim, para eles só, não é para colocar no Instagram nada, e isso acontece direto, pessoal, tá bom? Agora, por exemplo, o irmão do Príncipe Filipe fez isso. A morte dele em 22 de dezembro de 88, o Chico Mendes foi assassinado em uma emboscada no fundo de sua casa, deixou uma viúva, né, tá? Depois disso, as investigações apontaram o pecuarista Darli Alves, na verdade eu lembro disso, Darli Alves como mandante do crime, ele e seu irmão. Darcy foram condenados a 19 anos de prisão em 1990 por um júri popular. Claro que eles já estão soltos, né, turma? A morte de Chico Mendes evidenciou ainda mais os conflitos fundiários na região e a questão do desmatamento. Em 1990 foi criada uma reserva extrativista, RESEX, batizada em sua homenagem. A reserva abrange 7 municípios do Acre, em uma área de quase 1 milhão de hectares de floresta preservada. Em 2007, a então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, candidatíssima agora à presidência, de novo, pela 4ª vez, acho, fundou o Instituto Chico Mendes, de Conservação e Biodiversidade, a ICMBio, uma autarquia federal responsável pela gestão de unidades de conservação da natureza do Brasil. É claro, pessoal, se você vai fazer zootecnia, zoologia, se você vai fazer diversas bios, você entendeu?
você vai lidar com essa questão da floresta, com essa questão, de repente, no seu curso, você pode ir até para lá. Tudo bem, pessoal? Trabalhar no IBAMA, por exemplo, e por aí vai. Tá bom? Turma linda, eu não tenho mais slide, eu acho que eu já terminei tudo que eu tinha que passar para vocês aqui. Eu tinha aqui para ler o capítulo 5 do artigo da Constituição Federal para a gente terminar esse assunto. Eu esqueci de colocar artigo 5. Aliás, eu não vou colocar artigo 5 não, eu vou colocar aqui a Constituição Federal de 88, que estava no meu fiz um trabalhinho e tal, fiz no Word, mas aí agora eu vou ter que ler aqui com vocês, tudo bem? E aí, 5 minutos eu termino a aula, tudo bem, turma? Tudo bem, professor. Ela ia até 36. Então, vamos fazer uma geralzona da aula aqui. O professor começou com o exemplo lá da rainha, tudo bem? A rainha é aquela que diz assim, ó, o dominó do povo inglês está aqui, ó. Tem, acho que 16 milhões de pessoas lá, não sei, eu não lembro agora. Alguém faz uma pesquisa para mim aí, a população da Inglaterra, tá? Do Reino Unido, da Inglaterra, ou de Londres, pode ser. Olha só, eu sou a primeira. Se eu fizer um ato, se eu der um mau exemplo, todo o dominó, eles vão cair. Eles vão ter motivo para dizer que eu não sou um exemplo, e porque a rainha faz, eu também posso fazer. Tudo bem? Então, a gente começou com esse exemplo, depois eu trouxe para você essa questão nossa social, falei para você daquela questão lá, de quando Deus, né, não esqueça, lembre-se que esse exemplo eu te dei, considerando a nossa nobreza, a nossa riqueza, o orgulho de ser brasileiro, tá, pessoal? Orgulho mesmo, a nossa potência, tá? Nossas coisas boas, mas nós precisamos saber tratar das nossas coisas ruins, né? De como a gente tolera certas coisas. Vamos discutir isso através da sociologia ou de outra ciência, por que a gente tolera certas coisas? Pô, aí você está fazendo um jogo que não é legal. Então, vamos tolerar tudo agora? Não. Se a gente está indo para uma perfeição, como assim dizer, à la Kant, né, de que o homem pode chegar a um conceito bom de ser humano, então a gente tem que deixar os nossos erros e tentar ser um ser humano melhor, de uma justiça social, de um país melhor. Justiça social não é só isso que está no seu caderno, ela é muito mais abrangente do que isso. E foi isso que eu tentei trazer hoje para você. Justiça social é quando eu estou indo na rua e alguém vem pedir um dinheiro para mim, eu sei que aquele cara, talvez, ele vai usar aquele dinheiro de uma maneira que eu nem quero aqui pensar, mas talvez aquilo é o mínimo que eu posso fazer por ele, entendeu? Alguém pedir um alimento na minha casa e eu tenho só 1 quilo de arroz, mas, leva meio quilo para você, entendeu? Então, ela vai muito mais desses exemplos de beneficiar alguém, é a gente mesmo. Ela vai doer no nosso couro, ela vai doer na nossa pele. Você vai ver isso. Um dia que você ver isso, você vai lembrar da minha aula. Fala, puxa vida, como doeu ser honesto. Ser honesto dói. Ser um empresário no Brasil não é fácil. Ser um funcionário público, como professor, não é fácil. O funcionário público, professor, eu falo aí para todo mundo, a gente é exemplo. Tudo bem, tudo bem? Então vamos lá, ó. Nós, representantes, então nós temos aqui diante da Constituição Federal, tudo bem? A Constituição Federal, ela é chamada Carta Magna de uma nação. Ela é o estatuto, ela é a coluna de leis de uma nação. Posso verificar com vocês em outra situação como que o STF, Supremo Tribunal Federal, STF, como que eles funcionam? Os 11 ministros lá existem só para julgar os processos que não foram julgados no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Lá no Superior Tribunal de Justiça não foram julgados porque não é da competência. Essa palavrinha competência, eu posso falar com vocês depois de 3º ano, porque o Moro pagou caro com a Lava Jato agora. Tudo bem? O Supremo Tribunal
Federal disse que o Moro, julgando o Lula e os casos da Lava Jato, o tribunal, não é o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça lá no Paraná não tinha a competência. O que é competência? O próprio nome diz, aquele que tem competência, aquele que está estabelecido, que compete a ele fazer determinada coisa. Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, disse para o Lula e para todo mundo que está abaixo dele, porque o STF é a máxima ordem jurídica no país. Ninguém está acima dele. Tudo bem? Está todo mundo para baixo do STF, STJ, Superior Tribunal de Justiça, todos os ministros, tudo bem? Depois deles aqui, os tribunais, tudo bem, pessoal? Tribunal de Justiça de São Paulo, tudo bem? Por que os tribunais? Porque os tribunais vão pegar os processos dos juizados, tudo bem? Então, os juízes de primeira, segunda, de primeira instância, que se fala, né, nesses fóruns, né, de justiça, julgam o caso. Se o cara pegar e entrar com ação, com recurso, etc., o próprio juiz viu que não é da competência dele, ou esse advogado já não vai mais ali, já entra no tribunal, vai para o tribunal. O tribunal agora com desembargadores, não são juízes, aqui embaixo na linha, na escala, ó, dá para ver aqui, olha que pedagogia bacana aqui, ó. Aqui embaixo estão juízes, vários juízes. Eles estão julgando, você perdeu, você acha que é injustiça, que o juiz não viu coisa que deveria ver, você vai entrar com uma ação, com recurso. Esse processo vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, que está acima aqui dos juízes, tudo bem? Aqui julgou, mas você perdeu, mas você fala, pô, mas é injustiça, eu sou mesmo azarado, né? Eu quero ir para o STJ, do tribunal vai para o STJ lá em Brasília. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, vai chegar e vai dizer assim, ó, o STJ, tudo bem? Vai dar ganho de causa, vamos usar essa expressão bem senso comum, né, bem popularesca, ó, ganho de causa para o réu. Você ganhou, tudo bem, mas se você perdeu e você achar que não, o seu advogado e você fala, olha, aqui tem uma cláusula que dá para a gente entrar no STF, um recurso no Supremo Tribunal Federal, porque é uma causa relativa à Constituição Federal. Está lá na Constituição Federal. Espero que vocês, depois desses 5 minutos aí, deu para entender como que funciona essa questão do juiz aqui embaixo, nos fóruns. Fórum de Itaquera, Fórum de São Miguel, Fórum de Mogi, Fórum Praia Grande, tá um monte de fórum. Lá tem juiz. Os juízes estão lá. Estamos trabalhando. Ser juiz no Brasil é dificílimo pra caramba. Os caras são os deuses, acham que são deuses. Os promotores acham que são deuses, os juízes têm certeza que são deuses, os caras são. Tá? Mas, acima deles, tem quem? Tem quem? Fala aí, Kizzy. Fala aí, Arthur. Acima do juiz tem o quê? Putz, os caras foram embora, deixaram eu falando sozinho aqui. A Constituição, né, professor? Ô, pai, tem um Estado. Tem o tribunal. Tem o tribunal acima do juizado, dos juízes, das comarcas. Tem o tribunal. Embora não, senhor, tô aqui. Eu tava caçando o negócio aqui. Legal. Tem os tribunais. Então, ó, tá vendo o desenhozinho aqui, ó? Eu podia fazer aqui, né, pessoal, colocar para vocês, mas olha só, tem o juiz, o tribunal aqui, e depois do tribunal tem o STJ aqui, tudo bem? Mais acima, STJ, Superior Tribunal de Justiça. Eles vão jogar que casos? Qualquer caso? Não, eles vão jogar o caso que o cara perdeu aqui no tribunal e quer, né, entrar com recurso. Aí vai para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Lá no STJ, o cara também perdeu. Eu, você, qualquer um. Não, eu vou pagar. É pago, viu, pessoal? Isso é tudo pago. Eu vou pagar, eu quero o recurso lá para o STF, porque é uma matéria que diz respeito de competência do STF, Superior Tribunal Federal. Então, o que é que está na nossa Constituição? Está aqui. O Supremo Tribunal Federal, ele é guardião da Constituição, pessoal. Você vai ouvir sempre isso.
Os 11 ministros lá, que são eleitos pelo o presidente que coloca eles lá, né, na verdade, né, nos Estados Unidos também é assim, nós temos que mudar isso aqui no Brasil, então eles vão cuidar disso. Agora, disse tudo isso para você, para quê? Para a gente ler aqui pelo menos umas 2 partezinhas dele aqui, a gente termina a aula, tudo bem? Tá? São 45, minha aula termina 3, 10 minutos para as 5 eu paro de falar e a gente vai discutir o que vocês gostaram, o que a gente precisa melhorar para a próxima aula, etc, etc, etc. Tá? Então diz, ó, nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, que é lá a Câmara dos Deputados Federais, com o Senado, os dois juntos formam os conselho que é chamado Assembleia Nacional, aqui foi a Assembleia Nacional Constituinte, mas é o Congresso Brasileiro. Quando se fala Congresso, a reunião do Congresso Brasileiro, são os deputados federais e os senadores. Tá? A Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento. Aí eu estou até arrepiado, tanta coisa bonita aqui, pessoal, que é mesmo. Olha, isso aqui é lindo no papel, né? Direitos sociais individuais, liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos. Valores supremos. Não existe valor maior do que esses, tá? De uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. O que ele está falando de ordem interna e internacional? Eles pegaram a Revolução Francesa e por aí vai, a Revolução Americana, e copiaram. Elas também têm muito disso aqui, nós vamos ver aqui. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu não vou ler toda ela, não. Nem o quinto eu posso ler todo, só vou ler 2 partes aqui. Ó. Artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados. O que é isso, pessoal? São Paulo não pode dizer, não, eu não pertenço mais ao Rio de Janeiro. Ao Brasil, eu quero sair dessa República Federativa chamada Brasil. A partir de agora, nós somos só São Paulo e vamos tocar. Não, não pode. É união indissolúvel dos estados, do município. E o pessoal está indo embora aí, só porque estou lendo a Constituição Federal. Pluralista e sem preconceito. Aliás, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí depois, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Os valores sociais do trabalho e a iniciativa. O 4. O 5. Pluralismo político. O 6. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então, aquilo que a gente falou lá na Grécia Antiga, o próprio cidadão que é livre, que não é negro, que não é escravo, que não é... ele vai lá e faz a democracia. A nossa é indireta, tá? Eleitos diretamente, mas é indireta, porque eu ponho alguém lá para fazer democracia em meu lugar. E é esse Brasil que está aí. Então, tudo bem, pessoal. E no 5, depois você lê aqui, ó, tem o artigo 2, são poderes da União, 3, constituições e objetivos fundamentais da República Federativa, o 4, e depois nós temos o 5, que eu só vou ler só o parágrafo, tá? Depois vocês lêem em casa aí, dá uma lidinha, é legal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Olha o que ele está dizendo, ó. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, então tanto brasileiro quanto estrangeiro, aqui no país chamado Brasil, não pode ser na Inglaterra, aqui, a inviolabilidade do direito à vida. É inviolável. Não se viola. Não se pode matar ninguém. Não se pode tirar a vida de ninguém. A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. Aí nós temos lá, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Pronto, já é a balela, que não é, né?
Nos termos dessa Constituição, é só você verificar quantos senadores e senadoras a gente tem, quantos deputados federais a gente tem, mulheres e homens, quantos vereadores e por aí vai. Tudo bem? Ninguém Professor. será obrigado a... Oi. Desculpa interromper, é que fizeram uma pergunta no chat. A Lohane perguntou, professor, Estatuto Federal é o direito do cidadão, né? No caso, direito, artigos do cidadão, né? Então, eu vou tentar responder para a Lorane. Então, pessoal, só para terminar aqui, ó, aqui a gente tem, então, os artigos, né? E depois a gente tem os parágrafos. Os artigos, artigo 1, parágrafo 1º, parágrafo 2º, a cidadania, parágrafo 3º, a dignidade da pessoa humana. Vocês estão vendo aí? Sim. Tudo bem, Arthur? Tudo bem? Tá vendo aí, né? Artigo 1, e depois, em seguida, tem parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, por aí vai. Depois, artigo 2, aí não tem parágrafo. Depois, artigo 3, parágrafo 1, parágrafo 2, 3, 4. Aí, depois, artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Parágrafo 1º, homem, tal. Tudo bem, pessoal? Aqui é a nossa Constituição. Ela, vamos ver, ela vai até o artigo, eu sabia de cor esse barato, mas mudou depois. Ela não vai só até o 111, não, ela vai mais. Depois eu vou verificar lá, eu acho que é 230 e lá vai cacetada, viu, pessoal? 238. Tá? Deixa eu ver aqui quantos artigos tem. Depois vocês pesquisem isso aí, eu acho que vocês vão me perdoar por não trazê-la toda agora. Tudo bem, pessoal? Terminamos a aula? Tudo bem? Então tem a Lohane, é isso, Lohane? É. Você fez uma pergunta, a pergunta sua é estabelecida em que ordem? Eu vou parar a gravação aqui, pessoal, porque os alunos estão fazendo perguntas agora, eu vou respondê-los e eu vou interromper a gravação, tudo bem? Estou interrompendo a gravação.